Olá, queridos irmãos, eu sou Jaci Ferreira Soares, moro na cidade de Ouro Preto, do oeste de Rondônia. Quero compartilhar com vocês aqui hoje a profecia do livro de Apocalipse, uma das profecias. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021. No capítulo 13 do livro de Apocalipse diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Enfim, né? E aí vai contando. E o dragão deu para essa besta todo o poder, toda a sua glória, deu o seu trono. E mais para frente um pouquinho fala que esta besta fazia guerra contra os santos e os vencia. Irmãos e irmãs, às vezes no meio dos cristãos eu percebo assim bastante dificuldade em nós compreendermos esta profecia das Sagradas Escrituras. Tanto essa profecia como outras, e muitas outras, na sua grande maioria, são profecias que já se cumpriram. E às vezes nós continuamos esperando o cumprimento de uma profecia que já cumpriu. O que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é justamente isso, compartilhar a maneira que Deus abriu a minha mente para me entender essa profecia, essa parte da profecia das Escrituras, e quero que vocês também compreendam. O objetivo desse vídeo não é vanglória, não é buscando nenhuma glória para mim, não é pedir like, não, nada disso. O objetivo tão somente é que Deus abra a vossa mente, que abra o vosso entendimento, que vocês possam também compreender essa parte das Escrituras, porque principalmente nos dias que nós vivemos hoje, a gente se vê uma preocupação muito grande com nossos irmãos, as nossas irmãs, todos os cristãos, independente de que religião que seja, a gente vê uma grande preocupação com essa parte das Escrituras. Hoje, com a facilidade das comunicações através das redes sociais, a gente vê muitos anúncios, né? Então, qualquer movimentozinho que se levanta, já começa nas redes sociais aquele movimento de mensagem de um para outro, vídeos, áudios, enfim, já é a besta, já é a besta. Há pouco tempo atrás, vocês devem se lembrar, o auge do momento era o chip, né? Acho que chamava o chip da Mondex, todo mundo fazia montagem, fizeram por várias vezes montagem de vídeos ali, até da presidenta Dilma, de outros presidentes, afirmando que todo documento ia ser único, enfim, que todo mundo ia ter que usar o chip, e enfim, né? Qualquer novidade que surge, para os cristãos da atualidade já é a besta. Agora é a besta, agora vai vir a perseguição, vai vir o homem do pecado, vai vir o anticristo, e aí daqui a pouco passa aquele movimento, vem um outro movimento. Agora, por exemplo, nos dias que nós vivemos hoje, por exemplo, é dia 11 de fevereiro de 2021, nós estamos vivendo o momento da pandemia. Já há quem pregue por aí que até a máscara que nós usamos para a proteção desse vírus, já se prega que é a besta. Por exemplo, já tem alguém pregando por aí que o uso dessa máscara nós usamos para proteger, para não sermos atingidos, né, com esse vírus que circula no nosso planeta. Já tem alguém dizendo que é a aparência da besta, que todo mundo, grande e pequeno, tem que usar, e assim por diante. E a vacina, que a vacina já é o sinal da besta, quem aceitar a vacina já é a besta. Enfim, eu não estou aqui para aprovar a vacina e nem para desaprovar. Estou aqui para dizer que nem todas as coisas que aparentam ser cumprimento das Escrituras irmãos. Nós temos que aprender a ler as Sagradas Escrituras, observar com atenção, sem nos atentarmos para uma coisa, de antemão, nós criarmos dentro de nós como se fosse um preconceito, ou criarmos já uma mentalidade formada, e estudarmos a Bíblia para defender aquela mentalidade. Aí não dá certo. Precisamos ser livres para nós estudar as Sagradas Escrituras, e assim Deus abrindo a nossa mente, nós entendemos. Essa parte das Escrituras, onde nós lemos aqui da besta do Apocalipse, como tantas outras profecias, já se cumpriram. Só que nós precisamos entender. Por exemplo, quando o anjo mostrava para João aqui que ele viu a besta que sobre a areia do mar, viu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, foi uma visão que o apóstolo João teve. Quando é que ele teve essa visão? A igreja naquele momento, irmãos, os cristãos daquela época passavam por uma grande perseguição, passavam por uma grande tribulação. O Império Romano perseguiu os cristãos, mas para acabar. A intenção dos imperadores era acabar por completo, varrer os cristãos da face da terra.
E como o Império Romano, na época, ele dominava o mundo habitável, quase que todo mundo era dominado pelo Império Romano, todas as nações civilizadas eram dominadas pelo Império Romano, salvo os bárbaros, né? Mas podemos se dizer que o mundo, quase que todos, era dominado pelo Império Romano. Um homem mandava no mundo todo. Então, era fácil criar uma lei e todo mundo tinha que obedecer. Tanto, por exemplo, no país de Israel, na Espanha, enfim, por qualquer lugar na Terra, a ordem tinha que vir de Roma. O imperador de Roma que determinava que tinha que ser feito isso, aquilo. Quando se colocava um governo, como na época que o Senhor Jesus, por exemplo, era Herodes, né? Depois Pilatos, enfim, e assim continua na sequência. E nos outros países vizinhos, a Síria, Egito, todos também tinham o seu dominador, mas todo posto por Roma. Era Roma que dominava. O imperador de Roma é que dominava o mundo. Ou seja, mas como nós vamos entender isso? E como que eu vou afirmar para vocês que essa profecia já cumpriu? Eu peço para vocês um pouquinho de paciência e peço que vocês ponham atenção nas minhas palavras. Não são palavras sábias, porque eu não tenho nenhuma formação colegial, eu não tenho nenhuma faculdade, mas estudo a Bíblia desde criança. Desde criança eu estudo as Sagradas Escrituras e Deus abriu minha mente para entender as Escrituras. Então vocês põem bastante atenção nas minhas palavras, vocês vão entender que essa profecia já se cumpriu. Não temos mais que esperar que essa profecia cumpra na terra. É simples. Presta atenção, você vai entender. Por exemplo, aqui a Bíblia fala de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro nós vamos compreender a linguagem bíblica. Que besta? O que é besta? Quando a Bíblia fala besta, o que ela quer dizer? Quando ela fala um animal com pontas, com chifre, o que isso quer dizer? Será que a Bíblia explica isso? Explica, irmãos. A palavra de Deus nunca deixou ninguém confundido. Quando o anjo apareceu para João e mostrou isso, o anjo também explicou o significado de cada coisa. Assim como o anjo explicou para Daniel. Você já leu o livro de Daniel? Por exemplo, pega agora o capítulo 7 do livro de Daniel. Vocês vão ver 4 animais simbólicos. No livro de Daniel fala animais, aqui besta, mas é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou achar aqui o livro de Daniel, para vocês verem, só para vocês compreenderem, presta atenção que vocês entendem. O livro de Daniel, capítulo 7, Daniel disse assim, ó, no primeiro ano, está escrito aqui, no primeiro ano de rei Belsazar, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma deles. E falou Daniel e disse, eu olhava assim, vi um animal, vamos falar do primeiro animal. E falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E ele começou a mostrar as características de cada animal que ele viu na visão. O primeiro animal era como um leão, tinha asas de águia e assim por diante. E até o 4º animal. Entenda-se que o 4º animal que Daniel está falando aqui é o mesmo animal que nós lemos lá, que João viu no Apocalipse. Um animal com 7 cabeças e 10 chifres. É o mesmo animal aqui que Daniel viu. Quando fala do 4º animal, veja que Daniel continua dizendo, depois disso, verso 7, Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles. E tinha 10 pontas. A Apocalipse fala 10 chifres, mas é a mesma coisa. 10 pontas, 10 chifres. Ou seja, é fácil de perceber que esse mesmo animal que Daniel viu aqui é o mesmo animal que João viu no Apocalipse. Mas como agora explicar o que é esses animais? O que significa um animal com 7 cabeças ou um animal com 10 chifres? O que quer dizer isso? Pois bem, o anjo explicou para Daniel. O anjo também explicou para João. Vamos ler lá em João daqui a pouquinho mais. Vamos ver primeiro aqui quando o anjo explicou para Daniel o que significava esse animal. A partir daí, irmão, vai ficar fácil você entender também o que significa besta. Vamos entender a linguagem bíblica. O que a Bíblia está falando. Vai ver como é que é simples de se entender que essa profecia já venceu, já acabou, já cumpriu. Então vamos lá. Aqui ainda no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 17, pode acompanhar na sua Bíblia. Capítulo, se for preciso, dá uma pausa no vídeo, acompanha, depois ouça minhas palavras, você vai ver que tudo tem sentido que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Daniel 7, verso 17, diz assim, porque o anjo explicou para Daniel. Daniel quer entender. Ele perguntou, faz eu entender essa visão. Aí o anjo pegou e disse para ele, verso 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas.
explicou para Daniel o que significava aqueles animais enorme, grande. E no verso 17 diz assim, ele explicou para Daniel, esses 4 animais que são 4 reinos. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, você vai ler nessa parte que vai ter, são 4 reis, mas na verdade se lê 4 reinos. Se você pegar, eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, aqui no verso 17, esses grandes animais que são 4 reis, na verdade é 4 reinos. Aqui mesmo nessa Bíblia, no verso 23, você pode conferir, ele corrige. Quando fala do 4º animal, ele disse, o 4º animal será o 4º reino na terra. Mas para não ficar dúvida nenhuma, eu gosto de falar e deixar bem claro, eu vou pegar uma outra Bíblia aqui, essa Bíblia aqui é Bíblia Sagrada de Estudo, não sei se vai dar para ver na câmera aqui, é da Nova Versão Internacional. Eu vou pegar aqui o mesmo capítulo, no capítulo 7 de Daniel, no verso 17, aí vai estar dito aqui bem certinho. A interpretação do sonho, no verso 17 diz assim, ó, ele me respondeu dando-me a interpretação, e os 4 animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino. Estou mostrando aqui só para vocês verem que a palavra reino não tem nada a ver com rei. Então é um pequeno errinho de tradução que tem aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, mas é fácil de entender também, porque na própria Bíblia João Ferreira de Almeida, no verso 23, está bem claro. Vamos ler o verso 23, o anjo explicando. E disse-lhe, porque ele quis entender do 4º animal, porque era 4. O anjo falou, são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas o 4º era muito diferente, o 4º era um reino, era um animal terrível, totalmente diferente dos outros. Ele falou, mas e esse animal? A preocupação dele focou naquele 4º animal. E o anjo explicou para ele, deu uma explicação exclusiva do animal de número 4. E disse no verso 23, e disse-lhe assim, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e assim por diante. Então esse é o sentido da profecia. Quando se vê falar de uma besta, ou seja, um animal, simboliza um reino, e os chifres simbolizam o rei naquele reino. Bom, então é simples, vamos falar primeiro aqui da profecia de Daniel. 4º animal. Primeiro animal, se você entende um pouquinho de história, você vai saber do que eu estou falando. Se você não entende nada de história, faz uma pesquisazinha pequena e você vai perceber que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Houve na Terra 4 grandes impérios ligados ao povo de Deus. Primeiro foi o Império Babilônico. Antes houve o Império Assírio, que levou cativo o povo de Israel, que tinha capital em Samaria, que levou para a terra da Síria, 720 a.C., mas logo a Babilônia venceu e se tornou o Império Babilônico, e começa a contar esses 4 impérios a partir dali. Se conta dos judeus, os israelitas que foram levados para lá deixaram de ser povo. Mas os judeus continuaram com capital em Jerusalém, e somente em 606 antes de Cristo, eles foram levados para a terra de Babilônia, quando foi levado Daniel, jovem ainda, assim por diante. Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, destruiu o templo que Salomão havia edificado, levou o povo cativo para a terra da Babilônia, e aí começou o Império Babilônico. Isso aí é o primeiro animal que o anjo mostrou para Daniel. Então, o primeiro animal, Império Babilônico. O segundo animal, Império da Medo-Persa, que começou em 539 a.C. e foi até 331. Depois do Império Medo-Persa veio o terceiro animal, que é o Império Grego, que começou em 331 antes de Cristo e foi até o início do Império, ao início do Império Romano. Bom, então, para entender, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, e aí o quarto, que é diferente de todos, que é o Império Romano. Então esses 4 poderes foram os que dominaram sobre o povo dos judeus, e dominou sobre toda a terra. Mas os 3 primeiros foram um império relativamente pequeno, se comparar ao Império Romano, que foi o maior de todos, diferente de todos, porque o domínio era total. O domínio era total, mandava em todo mundo. Então, realmente, era um império diferenciado. Só que a profecia chamou a atenção para 10 pontas que havia nesse império. 10 pontas que ia fazer guerra contra os santos e ia vencer os santos. Quando o apóstolo João teve a visão do animal do Apocalipse, que chamamos de besta, o João já estava passando naquele período, já estava no Império Romano. Veja que Jesus Cristo nasceu na época do Império Romano, só que ainda a perseguição não estava sobre a igreja, estava iniciando a igreja. Começou, e assim por diante, no 3º século, 2º, 3º século da era cristã, a perseguição se agravou, mas se agravou muito.
Foram 10 perseguições sobre os cristãos, irmãos. É simples de entender. Qualquer pesquisa que você vai fazer aí, pelo Google mesmo, você vai ver isso. A primeira perseguição começou com Nero, imperador Nero, que reinou de 54 da era cristã até 68, ou seja, 54 a 68 depois de Cristo. Depois quem continuou a perseguição contra os cristãos foi Domiciano. Domiciano fez uma perseguição muito grande contra a Igreja de Deus. Marco Aurélio, e aí veio vindo Décio. Foram 10 imperadores que perseguiram. Por último, o último imperador que perseguiu a igreja grandissimamente, que fez coisas terríveis contra o povo de Deus, foi o imperador Diocleciano. Diocleciano reinou de 284 até o ano 305 da era cristã. Então, no período de 54, depois da nossa era cristã, que foi Nero, e até o período de Diocleciano, nesse percurso aí, passou-se por uma grande tribulação a igreja. Alguns momentos a perseguição parava, porque isso disse 10 perseguição. Porque às vezes passava uma perseguição tal, aí vinha um imperador diferente, aí a perseguição dava aquela placada. Mas depois entrava um imperador mau, digamos assim, um segundo chifre, e a perseguição novamente se afetava sobre os cristãos. Irmãos, a perseguição era tão grande que demolia as igrejas cristãs, os livros sagrados eram queimados, os cristãos eram obrigados a fazer sacrifício aos demônios, ou seja, aos deuses dos impérios, como chamava eles, deuses fabulosos, que eram os deuses que defendiam o Império Romano segundo a crença deles, e criavam-se aquela crença que todo mundo tinha que adorar aquele deus. Muitas vezes os próprios imperadores se diziam deuses. Quando morria o imperador, se ele era proclamado pelo Senado como um deus, e aí todo o povo tinha que adorar a imagem daquele imperador, de maneira que os cristãos não podiam fazer isso. Nunca fizeram. Os cristãos só adoravam unicamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o único mediador que Deus enviou, que salva o homem do pecado. Os cristãos nunca fizeram adoração para um outro nome, a não ser unicamente o nome de nosso Deus, mediante Jesus Cristo, seu Santo Filho, que através do seu sangue, ele nos deu liberdade para nós glorificar o nome do Senhor. Assim, amados irmãos, os cristãos recusavam a ordem do imperador de adorar a imagem do imperador, e assim era perseguido, era considerado como uma religião que prejudicava o império, que atrapalhava o sucesso do império, que aquele povo ia fazer com que o império ia perder a sua potência, e assim eram perseguidos. Havia ordem que era para acabar com os cristãos, para destruir todos os cristãos da face da terra, e assim sendo, nossos irmãos eram perseguidos. Quando João viu esta visão que nós acabamos de ler no Apocalipse, ele já estava nesse período, a igreja estava sob grande perseguição já. A igreja estava sofrendo sob a perseguição. Acredita-se que João escreveu esse livro no período, na época de Domiciano. Não se sabe ao certo, é impossível saber. Mas se for na época de Domiciano, realmente Domiciano foi um grande perverso que perseguiu a igreja grandissimamente. Era uma dessas pontas. Mas a gente não sabe ao certo, não posso afirmar o período que ele escreveu. A única coisa que eu posso afirmar é que ele estava no período dessa grande perseguição. E o anjo, como o anjo explicou para Daniel o significado da profecia de Daniel, o anjo também explicou para João. Só resta a nós agora ter um pouquinho de entendimento e ler com atenção, e nós vamos entender também, porque ficou esclarecido. Tem alguém que fala assim, mas esse livro de Apocalipse nós não podemos ler a leitura que fala da besta, nós não podemos ler, nós não vamos entender. Vai sim, irmãos, é simples de entender, é só nós ler com atenção e buscar entendimento de Deus, é tão simples de entender. Aqui não vejo nada difícil de entender. Vou continuar com vocês aqui, o livro de Apocalipse novamente. Nós lemos aqui no capítulo 13. Ele fala, eu vi subir eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres e tal, né? Aí o anjo explicou para ele no capítulo 17, vamos ler aí no capítulo 17, você vai ver a explicação que o anjo explicou. Do jeito que o anjo explicou para Daniel, sobre aqueles 4 animais, o anjo explicou aqui para ele também. Ele entendeu, não ficou dúvida de João. Veja bem, capítulo 17, no verso 8, já começa a explicação. O anjo esclarece para ele. E disse o anjo, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, já passou, não é. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. Explicou para ele. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Deduz-se, a gente
acredita-se que esses 7 montes aqui é as 7 colinas de Roma. Nascia tudo de Roma, e então esses 7 montes que está falando aqui é a colina de Roma. Mas a interpretação mais que o anjo queria atentar para João era a respeito dos reis. Presta atenção que o anjo explicou. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Está entendendo? Ó, presta atenção. São também 7 reis. 5 já caíram. Peraí, vamos entender. A profecia fala de 7 cabeças. Mas dessas 7 cabeças, 5 já passou. 1 existe e só falta 1 para acontecer. Olha como é simples, não está falando de algo que ia acontecer no nosso tempo de hoje. É no passado. Naquela época, quando o anjo mostrou, estava acontecendo a profecia já. E por que você está preocupado pensando que essa profecia vai acontecer ainda? Não, irmão, já aconteceu. Olha aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram. E 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. É simples de entender aqui. Vamos supor. O anjo estava trazendo para João um conforto. Imaginamos agora João naquela aflição, não só João, a igreja, mas João representava a igreja. O que o Senhor trazia ali para João era para passar para a igreja, como de fato foi passado. Então, trazer ali um conforto, como se alguém dissesse assim, essa perseguição que vocês estão passando, essa aflição, está para acabar. Veja bem, está determinado 7 reis, mas 5 já passou, 1 existe, só falta 1 para vir, ou seja, rapidinho acaba tudo isso. E assim aconteceu, irmãos. Depois, tudo isso já se passou, já se cumpriram. A igreja sofreu a grande tribulação, sofreu a grande aflição. Mas graças a Deus, nós estamos libertos dessas coisas. Pode até ser que venha ainda, futuramente, uma perseguição sobre a igreja. Não estou aqui dizendo que não vai vir. Pode ser que venha uma perseguição sobre a igreja. Mas nessa profecia ali não. Nessa ali não precisa esperar que essa profecia já se cumpriu. Pode vir uma outra. Mas se caso haver de vir uma perseguição aí contra a igreja, se isso tiver que vir, Deus iluminará a sua igreja, iluminará os ministros, alguém cheio do Espírito Santo, Deus, o Senhor vai tomar ele, na linguagem do Espírito Santo vai anunciar, vai acontecer isso e isso. Aquele que crê, se escapará. Ou Deus dá uma visão para alguém, como deu para João, mostra uma visão, como deu para Daniel, como deu para Jeremias, como deu para os homens de Deus. Tem homens de Deus na terra hoje. Morreram aqueles, mas existem ainda homens de Deus. O Espírito de Deus é vivo e ele está aqui para nos guiar em toda a justiça. Disse o Senhor Jesus, eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador que fica convosco até a consumação dos séculos. E ele vos guiará em toda a justiça. Ele é o nosso guia, irmãos. Então não precisamos nos preocupar mais com essas coisas. A qualquer movimento que tem por aí tem gente querendo vender a propriedade da cidade para ir para o sítio, para ir para a roça, para escapar da perseguição. Engano que se tivesse essa perseguição, ela vai alcançar tanto na cidade como no mato, na roça, qualquer lugar que você estiver, vai ser perseguido. Mas você só vai escapar se você estiver agarrado em Jesus Cristo. Agarre-se no Senhor e você escapará dessa perseguição. Aliás, essa perseguição não, porque essa já se cumpriu, mas porventura vir uma outra, porque essa daqui não vem mais. Certo, irmãos? O vídeo, infelizmente, não dá para falar muito, porque eu estou gravando a partir de um aparelho de celular e deu 30 minutos já, finda-se o vídeo. Mas ainda rapidinho, eu quero ler com vocês aqui, ó, mostrar aqui o Coliseu Romano, só para vocês verem aqui na perseguição que teve sobre a igreja. Se eu achar aqui, a perseguição que teve sobre a igreja, aqui sobre Domiciano, foram 10 imperadores que perseguiram a igreja, que eu disse, começou em Nero, terminou em Diocleciano, foi o último. Na época de Diocleciano, a perseguição foi tanta que chegou a esse ponto aqui, ó. Para descobrir os cristãos, eles recorreram a certos estratagemas maliciosos, porém ridículos. Além dos espiões da corte, cujo nome era Legião, foi decretado que se pusesse ídolo em todas as lojas de suprimento, a fim de que a mínima coisa necessária à vida não pudesse ser comprada sem que se sacrificasse aos demônios. Em toda a praça, fonte, padaria ou açougue, havia uma pequena estátua de algum deus fabuloso, uma caçoula com fogo e uma caixa de incenso. Qualquer um que desejasse comprar deveria primeiro queimar algum incenso ao ídolo. Um oficial do governo estava ali para insistir na absurda homenagem aos demônios. E assim continua a leitura. De maneira que todos, tanto os pequenos quanto o grande, tinham que oferecer um sacrifício, senão não podia comprar nem vender. Assim que oferecia o sacrifício, o oficial do governo dava para aquela pessoa um comprovante e ele deveria apresentar. Na próxima vez que ele entrasse no açougue para comprar, alguém dizia, ei, para aí, você tem que oferecer o sacrifício, senão você não pode comprar e nem vender. Aí ele apresentava, tá aqui, ó, eu já ofereci o meu sacrifício. Daí, ele podia comprar.
assim se cumpre aquela profecia que disse que nós tinha que ter um sinal na mão direita ou na testa, e qualquer que não tivesse, não podia nem comprar e nem vender. Esse é o sinal. Qualquer que quiser calcula, é o número do homem. Tinha o símbolo do imperador naquele documento. É simples de se entender. A linguagem bíblica, ela é figurativa. Não adianta ninguém ficar esperando aí que vai vir alguém com sinal de 666. Não, irmãos, é fato figurativo. Então essas coisas já aconteceram. É pena que o tempo é curto e eu não tenho como passar para vocês tudo o que eu queria poder passar. Mas aqui, ó, tem o livro de Eusébio de Cesareia. As fontes que nós temos hoje são poucas. São pouquíssimas fontes que nós temos, mas ainda temos algumas fontes que dá para nós pesquisar, aprender um pouquinho do que aconteceu no passado, porque essas coisas tem quase 2000 anos que isso aconteceu, essa revelação que Deus deu para João. Tem quase 2000 anos que isso aconteceu. E depois disso, muitas coisas aconteceram. E alguns historiadores deixaram algumas coisas registradas para nós, não todas, mas algumas. Por exemplo, Eusébio de Cesareia conta dessas perseguições que a igreja sofreu. Então depois vocês podem ler. O importante, irmãos, é que nós temos que ter um pouco de entendimento para entender as coisas. Nem tudo que está na Bíblia é para cumprir nos nossos dias. Já imaginou se nós lêssemos lá? Pega a Bíblia aqui, vamos abrir lá em Gênesis 22. Pega o teu filho que tu ama e vai no Monte Moriá e mata em holocausto. Não está falando para nós, é para Abraão. É claro que aquilo ali nós lemos, o Senhor visita o nosso coração, o Espírito de Deus nos ilumina através dali, nós temos um grande aprendizado. Mas se pegar lá, faz para ti uma arca de 300 metros, de 300 côvados de largura e comprimento e fins, não é para nós, é para Noé, certo? Então tem muitas coisas que já cumpriram. Como o Senhor Jesus, quando estava na terra, os discípulos chegou, eles falando, explicando que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que havia de vir. Aí alguém falou, mas Senhor, está escrito no profeta que Elias vinha primeiro. Mas como que o Senhor está aqui? Cadê Elias? Digamos assim, né? Perguntou para o Senhor, está escrito que Elias vinha primeiro. Por que Elias não veio? Ao Senhor Jesus falou, na verdade Elias virá primeiro. Mas eu digo para vocês que Elias já veio. Fez tudo o que tinha que ser feito e ninguém perceberam. Mataram ele e da mesma maneira vai fazer perecer o Filho do Homem. Então tem muitas coisas, irmãos, que se nós não cuidar, já cumpriu e nós estamos esperando. E os judeus ficaram esperando, porque lá nos livros dos profetas, se profetizava a vinda do Messias. Vai vir o Messias, vai colocar os pés em Jerusalém, do Monte das Oliveiras, assim por diante, e vai libertar Israel dos seus pecados, e tantas promessas que era feito através do nascimento do Senhor Jesus. E eles ficaram esperando o quê? Os escribas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, todos conhecedores da lei, conhecedores dos escritos dos profetas e da lei de Moisés, esperavam ali atentamente aquilo ali. E sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus veio e não entenderam. E continuaram por um grande período, porque o templo de Jerusalém só foi destruído 70 anos da era cristã, ou seja, 70 anos depois do nascimento de Cristo. E aquilo ali, eles continuaram o templo oferecendo sacrifício e anunciando o nascimento do Messias. Mas o Messias já tinha nascido, já tinha sido morto na cruz, tinha sido sepultado, ao terceiro dia havia sido ressuscitado, já havia subido para a glória, e eles estavam pregando que ainda ia vir o nascimento do Senhor Jesus, entende? Se nós não tomar cuidado, as profecias já cumpriram. Tanto da besta quanto de tantas coisas, e nós estamos pregando que isso aí vai acontecer. Vamos ficar besta de pregar a besta. Vamos tomar cuidado, senão nós ficamos besta. Irmãos, isso já aconteceu, não vai acontecer mais. Vamos ficar firmes no Senhor Jesus e aguardar o quê? Aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, irmãos, a nossa missão na terra. Qual que é a missão do crente, então? É anunciar o reino dos céus. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo, anunciai o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão, anunciar o Senhor Jesus. Debaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Pregue o nome do Senhor Jesus e a salvação do reino dos céus, e você está cumprindo a sua missão. Essas outras coisas, não se preocupe com isso. Anuncie o Senhor Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ah, mas se alguém chegar e tirar minha vida, matar, não tem problema. Tirou a sua vida, só vai tirar a sua vida do corpo terrestre. Mas o Senhor tem um corpo celeste preparado para você. Muitas pessoas dizem, mas a besta ela vai ter que vir depois do arrebatamento da igreja, porque está escrito que a porta do inferno não prevalece contra a obra de Deus. E outro, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. O Senhor guardou todos da hora da tentação. Mas disse o Senhor Jesus, se fizeram isso ao madeiro verde, imagina que não farão ao seco? Então, a igreja, sim, passou por essa aflição, passou por todo esse sofrimento, e a porta do inferno não prevaleceu contra a igreja. A igreja, sim, triunfou, porque quando tirava a vida do cristão, o sangue derramado na terra, como disse o historiador Tertuliano, parecia que o sangue dos cristãos
era semente. Derramava o sangue de um, convertia 4 ou 5 na plateia, de maneira que até o próprio Galeriano, que foi um dos últimos perseguidores da igreja, que perseguiu junto com Diocleciano, teve que reconhecer que não tinha como perseguir os cristãos. Ele fez em 311, pode pesquisar, o primeiro decreto de tolerância para os cristãos. E aí 5 dias depois ele morreu. E depois, mais para frente, Constantino, né, fez o decreto regularizando o cristianismo, reconhecendo o cristianismo como uma igreja que não era mais proibida, uma igreja que podia ser professada em todo o Império Romano. Mas está aqui, já passou-se 30 minutos do vídeo e eu tenho que encerrar. Deus que abençoe a todos vocês. Meu nome é Jaci Ferreira Soares, meu telefone é 6992076592, meu e-mail é ferreirinha12012@hotmail.com. Pode falar comigo à vontade, se precisar falar comigo, estou à disposição, tenho o maior prazer de tirar qualquer dúvida que você tiver a esse respeito ou a qualquer um outro que Deus dê à luz. Deus que abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.